redor. Então, Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. A palavra do Senhor, ela nos orienta, né? Ela fala conosco a respeito desse texto, dizendo o seguinte: olha aí, você já abriu? Você abriu? Então, vamos acompanhar, e o texto diz assim, ó: E eis que no mesmo dia iam os dois discípulos, para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, Jesus lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi o homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Eu queria ler só até aqui, porque para que a gente pudesse pensar um pouco naquilo que está acontecendo nesses dias. Porque o que as pessoas estão passando nesses dias faz com que, às vezes, elas não percebam a presença do Senhor ao lado delas. Porque a promessa dele foi que ele estaria conosco todos os dias, até o findar de todas as coisas. Então é promessa, e ele está conosco. Entender que, naquele momento, os discípulos estavam caminhando, e Jesus encosta ao lado deles, e eles não vêm, porque naquele momento eles estavam preocupados com o futuro. Né? Jesus foi embora, e agora nós estamos aqui sozinhos. Penso eu que naquele momento eles esqueceram da fé. Eles esqueceram que aquilo que aconteceu, Jesus já havia predito. Que o fato dele ter sido crucificado, dele ter sido entregue aos soldados, dele ter sido crucificado e dele ter morrido e depois ressuscitado, mas eles não lembraram disso. Eles só lembraram que Jesus morreu. O versículo 20 lá que nós lemos, em que ele diz assim, olha, só você que não sabe o que está acontecendo, o 18 fala assim, ó, e você não sabe o que está acontecendo, por acaso você é um peregrino aqui? Ele diz assim, olha, Jesus, ele era um profeta poderoso. Versículo 20, os principais sacerdotes e os príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E eles então estavam preocupados com o que havia acontecido com Jesus, mas não estavam atentos à promessa do Senhor, que ele ressuscitaria. Eles não estavam atentos naquele momento que quem estava ao lado deles era Jesus. Muitas vezes as pessoas não alcançam lugares melhores, não obtêm bênçãos ou vitórias na sua vida, porque elas não conseguem colocar a sua fé em ação. Elas não conseguem enxergar que o Senhor está com eles, que o Senhor está ao lado deles, que o Senhor é o Deus que opera milagres, que o Senhor é o Deus que transforma as situações difíceis, quaisquer uma delas, em bênção na nossa vida.
Independente do que a gente passe, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: nenhuma tentação vos veio que não fosse humana, porém Deus é fiel, que não vos deixará tentar mais do que podeis. Antes, com a tentação também dará saída, para que a possais suportar. Esse momento que nós estamos vivendo, se a gente pode dizer, é um momento de tentação. O diabo tentando tirar as pessoas de uma vida cristã. O diabo tentando impedir com que as pessoas cresçam. O diabo tentando impedir com que as pessoas enxerguem Jesus, com que as pessoas possam voltar-se para Ele. O diabo tentando a todo instante, jogando o medo, falamos isso esses dias atrás. O diabo tentando fazer as coisas para que as pessoas deixem, aqueles que são crentes, deixem de buscar, aqueles que estão mais ou menos já ficam mais abalados, e aqueles que não são, fiquem sem esperança. Há um agir do inimigo tentando impedir as pessoas de enxergar Deus, de enxergar Jesus. Mas a palavra do Senhor que nós lemos diz que Deus é fiel, fiel à sua palavra, que Ele diz que estaria conosco, que o Senhor Jesus estaria ao nosso lado, que Deus estaria presente em todo o tempo. E quando eu fui fazendo essa mensagem, várias situações da presença de Deus foi vindo à minha mente, né? Eu comecei a lembrar de algumas coisas, para que a gente possa entender que independente da tentação, Deus está conosco. Aí eu lembrei quando José foi vendido e ele foi tentado lá a trair. Quando a mulher de Potifar vem para cima dele e lança sobre ele, ele sai correndo e ele é preso. E a palavra do Senhor diz que Deus era com José. Então ele continuava sendo fiel a Deus e Deus fiel à sua palavra, cuidando da sua vida. Quando a tentação vem, ela vem para tentar nos engolir. Lembra quando Jesus foi tentado? O diabo queria destruir a vida de Jesus através da tentação. Mas Deus dá o escape através da palavra de Deus, e ao invés dele ser engolido pela tentação, ele vence o diabo. Nessa situação que estamos vivendo, nós precisamos lembrar disso, que Deus está conosco. Que a nossa saída é confiar nele. No texto que nós lemos, o texto diz assim, que porém Deus é fiel, que não vos deixará tentar mais do que podeis, antes com a tentação também dará a saída. Ele vai mostrar o caminho, ele vai dar a direção, e ele diz assim, vai mostrar a saída para que possais suportar essa tentação. Para que possais suportar esse momento que você está vivendo. Que às vezes o diabo fica lançando, olha quantos anos você está na igreja, olha a luta que você está enfrentando agora. Olha, quando você agora na igreja, e olha lá quem ligou para você. Olha, você na igreja, quanto tempo você está lá, e olha o que está acontecendo com você. Olha, você foi mandado embora, adianta servir a Deus? Adianta você ir na igreja? Bom, a questão não a questão não é eu sirvo a Deus para Deus me manter aonde eu estou. Eu estou com Deus porque Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. As tentações, elas vêm para impedir a gente de caminhar. Para que a gente arrume uma desculpa. As pessoas às vezes arrumam uma desculpa para abandonar a Deus porque foram tentados.
Elas arrumam uma desculpa, achando que porque foram tentadas, então elas têm um motivo para deixar. E não é isso. O que a palavra ela está falando que nessa tentação Deus vai dar a saída. Deus vai mostrar o caminho. Deus vai mostrar a direção que você tem que tomar. Deus vai falar por onde você vai andar. O caminho que você tem que seguir. A palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele mostra os caminhos, as veredas que nós temos que andar. O caminho é Ele que traça. Agora, eu não posso deixar que numa situação dessa, eu arrume uma desculpa, ou qualquer um arrume uma desculpa para deixar Deus. Não, agora é hora de olhar para Ele. Agora é hora de vencer o desânimo, de vencer a tristeza, de vencer essa tentação que o diabo tem tentado lançar através desse momento que nós estamos vivendo, para impedir que a gente olhe para Deus. Está vendo? Olha agora tem uma tentação. Aí você está passando, você não está vendo Deus. Você está sendo tentado pelo diabo para que você olhe para a situação, só para a circunstância. Que você comece a reclamar, que você comece a murmurar. E nós precisamos nos aproximar sabendo que, através disso, Deus vai nos dar a vitória em relação a essa situação. Ao desânimo, à tristeza, ao medo, à incerteza, tudo aquilo que está acontecendo, é Ele que vai nos ajudar. Nesse momento, nessa época que a gente está passando, em que pode ser que às vezes o desânimo bateu, mas nós temos um Deus que nos restaura, que anima a nossa vida, que fala, como ele disse para o paralítico, quando ele passa, e ele diz para o paralítico, quer ser curado? Ah, não tenho amigo, não sei o que, tal. Diz assim, olha, não é isso. Então, toma o teu leito, anda e vai para a tua casa. Ele precisava levantar, ele precisava sair, ele precisava dar um passo de fé, ele precisava tomar uma posição para que ele pudesse alcançar aquilo que Deus estava dando a ele. Jesus passou ali e disse assim, olha, quer? Então levanta, toma o teu leito e anda. O texto não fala que Jesus estendeu a mão, pegou ele pelo braço e levantou. Não, o texto diz que ele se pôs em pé, pegou a sua cama e foi embora. A mesma coisa com o aleijado que estava à porta da igreja. Pedro e João passa lá e diz assim, não tenho nada, o que eu tenho eu dou, levanta e anda. E aquele homem levanta e sai seguindo, entra na igreja. Mas ele precisou dar um passo para vencer aquela luta, aquela tristeza. Como deve ser difícil passar um tempo, não sei quantos anos, colocado lá. As lutas que tinha que enfrentar, o desprezo, as pessoas olhando e fazendo chacota. Parece que nesse momento tudo fica pior, tudo fica mais difícil, tudo fica mais grave. Qualquer problema que acontece parece que virou um problema gigantesco. Mas por quê? Porque o diabo está tentando a todo instante minar a sua fé, minar a sua esperança, tirar de você a alegria do Senhor, tirar de você o prazer de estar na presença de Deus. Ao invés de ficar gritando socorro o tempo inteiro, temos que lembrar que Ele está do nosso lado. Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é o meu Deus forte. Eu sei que o Senhor é o Deus em que eu posso confiar. Deus, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ajuda. Eu sei que o Senhor me fortalece. Quando eu olho dessa forma, primeira coisa que acontece comigo, eu sei que Deus vai me dar o livramento. Eu sei que Deus vai agir na minha vida, como diz o texto. Diz assim, olha, se você pega lá o texto lá que nós lemos, é quando ele... Não, desculpa, não é aqui o texto que nós lemos aqui aqui de 1 Coríntios.
Nenhuma tentação vos veio que não fosse humana, porém Deus é fiel, que não vos deixará tentar mais do que podeis. Antes, com a tentação, também dará saída, para que podeis suportar. Então, com ele, vem o livramento. Deus me dá o livramento. Deus vai me ajudar a passar por essa situação, porque eu estou com ele. Porque ele tem me ajudado em todos os momentos. Ele não vai permitir que as lutas, as dificuldades, os problemas sejam maiores do que eu posso suportar. Ele diz, olha, a tentação não vai ser maior do que você pode suportar. Quantas vezes você e eu já falamos assim, olha, eu não vou aguentar. E passamos. Quantas vezes você disse assim, não, de novo, não, essa situação está muito difícil, eu acho que eu não vou aguentar. E você está aí, firme, do outro lado com Jesus. Está na presença dele, continua junto com ele. Então, irmão, não há tentação, ou luta, ou problema, ou dificuldade que a gente passe, que o diabo lance, que nós não sejamos socorridos por Deus. Que Deus não dê o livramento, que Deus não nos ajude. Porque, irmão, mesmo nessas situações, o que é maravilhoso saber é que Deus está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. A hora que nós estamos pensando em desistir, estamos cansados, Ele restaura as nossas forças. Ele nos tira nos tira da caverna. Ele está conosco lá dentro, que seja lá na prisão como José. Aonde quer que a gente esteja, pode ser difícil, mas Ele está conosco. Ele está sempre agindo, porque, como seres humanos, a tendência nossa é olhar para a dificuldade. Mas nós precisamos agora usar a nossa fé, para que a gente possa lembrar do texto lá de Filipenses, que nós estudamos no domingo, diz assim, olha, alegrem-se. Outra vez eu digo a vocês, se alegrem. Está com dificuldade? Se alegre. Está passando por problemas? Alegre. Sempre, meu Deus, eu não sei o que fazer. Continue alegre no Senhor. Porque é Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai dar o livramento. É Ele que vai mostrar a saída. Como às vezes a gente chega em algum lugar e fala assim, onde é a saída? Aí você procura, tem uma plaquinha lá, saída. Tem lá escrito saída, uma seta. Direita, esquerda. Tem uma seta lá, saída. Aí você segue aquela, lá na frente tem outra seta, saída. Aí você vai seguindo, você sai. Irmão, nessa situação, é assim que Deus faz. Ele vai mostrando aonde é a saída. E você nunca vai ficar encurralado, porque Deus está com você. Porque Deus não fica encurralado por nada. Deus não é acuado por nada e por ninguém. Então, mesmo na situação que nós estamos enfrentando, alegre-se. Alegre-se no Senhor. Deixe Deus te ajudar para que você possa entender que mesmo nessa situação, Deus está do seu lado. Deus está tratando com você. Então, irmão, nesse momento que nós olhamos para esse Deus que vai dar a direção, nós precisamos entender que a fidelidade, segundo, que a fidelidade de Deus está presente sobre a nossa vida. A fidelidade de Deus, a sua palavra, está presente na nossa vida. E Ele, então, presente através da sua fidelidade à palavra, quando eu vivo a palavra, Ele está comigo. Ele me ajuda em qualquer situação. Eu posso... Lembra de Davi? Davi foi enfrentar o gigante. E o gigante disse para ele assim, eu sou algum cachorro para você vir para mim, contra mim com paus e pedras? Ele disse assim, não, eu vou só em o nome do Senhor dos Exércitos. Bom, ele tinha certeza que Deus estava com ele. O diabo usa a vida do gigante para tentá-lo, para fazer com que ele desistisse. Deus usa a vida dos irmãos dele para fazer ele desistir. O diabo usa a vida dos irmãos assim, olha, eu sei qual é a sua intenção, você quer vir aqui para menosprezar a gente. Não, ele disse assim, não quero nada disso, não.
Aí quando ele vai enfrentar o gigante diz assim, você? Diz assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas naquela situação ele podia ter parado. Um gigante de 3 metros de altura, um camarada que não tinha lugar para acertar uma pedra, ele olha para aquele gigante e diz assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele sabia que Deus estava com ele. E Deus ia dar a vitória naquele momento, porque era o agir de Deus. O momento que você está enfrentando não pode ser gigantesco, mas Deus vai te dar a vitória. Deus vai ajudar você a passar por esse momento, protegendo você e livrando você da ação do diabo. Livrando você da ação do inimigo. Do que o diabo possa tentar, como tentação, tentar destruir a sua vida. Então Deus, ele vem agindo em nós, porque ele está conosco. Vivemos em Deus e Deus em nós. Então, quando nós lemos o texto que qualquer tentação que vier, Deus vai nos dar a saída, porque ele é fiel, é porque ele age em nosso favor. Ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar agora, nesse momento que nós estamos passando. Não, ele está conosco, porque ele cuida daqueles que são seus. Somos filhos de Deus. Então Deus cuida da nossa vida, Deus nos guarda, Deus nos protege. Então eu preciso ter a certeza de que eu não estou controlando ou comandando a minha vida. É Deus que está. Deus é que controla, Deus é que comanda, Deus é que faz. Então eu preciso reconhecer que Deus está no controle da minha vida, para que os planos maravilhosos dele aconteçam. Porque se eu dirigir, Deus vai deixar eu fazer o que eu quero. Deus vai dizer assim, então, você sabe o que você faz? Toca o barco. Vida que segue. E eu estou aqui. A hora que você precisar, você volta aqui, que eu estou te esperando. Mas nós temos que ter essa certeza que, então, quando nós temos esse Deus que é poderoso, ele dá o livramento. Segundo, a fidelidade de Deus é presente na nossa vida. Terceiro, ele nos dá a vitória sobre a tentação. Ele nos dá a vitória sobre o momento. Ele nos dá a vitória sobre a crise. Ele nos dá a vitória sobre aquilo que nós estamos enfrentando. Ele nos dará a vitória em relação ao Covid. Bom, é confiar nele. Ele nos dará a vitória. Lá na frente, nós vamos dar o nosso testemunho. Lá na frente, nós vamos lembrar de tudo que passamos. Daqui 1 ano, 10 anos, não sei, 5 anos, 10 anos, nós vamos lembrar. Nossa, lembra lá em 2020? Nunca havia acontecido isso, a não ser lá no começo do século. Tivemos uma situação dessa de quarentena. Em 2020, agora, olha como que as coisas mudaram. Você vai olhar para a sua vida e falar assim, nossa, eu mudei. Deus me ensinou muitas coisas. Mas eu preciso entender que a vitória está nele, não está em mim. Eu preciso olhar para ele, fixar os meus olhos em Cristo, porque é ele que vai me animar. É ele que vai me ajudar. É ele que vai me fortalecer. É nele que eu encontro forças para que eu possa dar um passo a mais. É nele que eu encontro tudo o que eu preciso, porque na cruz ele venceu a morte, na cruz ele venceu o diabo, na cruz ele já venceu e ele me deu isso, para que eu possa também vencer o diabo. Então, o que quer que o diabo tente fazer, o que quer que o diabo tente lançar na minha vida, o que ele vem para tentar me destruir, Deus me restaura. Eu tenho certeza de que o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar a cada momento. E tudo isso que nós estamos passando, nós também temos que entender que Deus está à frente disso.
que Deus está vendo o que nós estamos enfrentando, que tudo isso vem para que a gente possa aprender algumas coisas, para que a gente possa aprender o que Deus quer tratar conosco em relação à nossa vida cristã. Em relação não só àquele momento difícil, mas em relação àquilo que eu sou hoje. Como eu estou hoje, como eu estava antes da pandemia e como eu estarei depois. Porque há uma transição. Essa transição eu preciso passar bem para sair do outro lado. Para que eu possa sair restaurado e que eu possa sair modificado, melhorado do outro lado. Há um processo nisso. Quando vamos cozinhar, quando vai fazer um bolo, um doce, um macarrão, bom, há um processo. Você pega o macarrão e joga ele na água quente, daqui um pouco ele está bom e você está comendo com molho, mas é o mesmo macarrão que era duro. E que se você colocasse o molho no macarrão duro, não fica bom. Então, há um processo para que esse alimento fique bom. Se você pegar a receita de um bolo e começar comendo, pode até começar comendo um leite condensado que pode ir num bolo, pode comer o açúcar, eu quero ver a hora de comer a farinha. Eu quero ver a hora de comer o fermento. Quero ver a hora que você vai comer o ovo cru. Mas quando você faz todo o processo, e aquilo que era sem forma, os elementos, ele passa pelo processo, vai para o forno e sai do outro lado, vira um bolo. Não sei qual é o bolo que você gosta, de cenoura, bolo de laranja, bolo de baunilha, como minha esposa diz, bolo, é aquele bolo que tem gosto só de bolo. Você gosta de pudim de leite condensado, né? Que maravilha! Come o ovo cru do pudim de leite condensado. Há um processo. Então, tudo isso nós temos que aprender a aprender o que Deus está ensinando para que a gente possa colher coisas boas lá na frente. Aí, quando eu preparava e passava por isso, eu me lembrei quando houve a batalha do povo de Deus contra Ai. E todos nós, não sei se todos nós, estou falando todos nós aqui, mas posso errar. Mas muitos de nós sabemos que em Ai o povo perdeu a batalha. Eles vinham de uma conquista. Você pega o capítulo 6, eles vencem em Jericó. Deus dá ordens para que eles marchem em volta das muralhas, eles marcham, no final eles gritam, Jericó é destruída, eles pegam todos os despojos dali e eles vencem. Uma grande festa, um grande poder naquele momento acontece. Aquela situação faz com que eles se apoiem em si mesmo. Aí então, mais para frente um pouquinho, no capítulo 7, você vai encontrar, eles vão lutar contra Ai. E então, os profetas naquele momento vão lá e falam assim, gente, olha, a gente não precisa, conversam lá com Josué, não, a gente não precisa levar todo mundo para lutar contra Ai, porque nós vamos vencer. Nós vencemos Jericó. Jericó foi destruída, nós somos bons, nós somos os melhores, não tem para ninguém. Ninguém vence a gente. A gente vai vencer. E aí eles levaram um grupo pequeno, chegaram lá, havia um cidadão que tinha pecado, que roubou umas coisas lá de Jericó, guardou, escondeu e tal, e aí Deus revelou e eles perderam. Alguns desses homens foram mortos. Aí eles voltaram, então, aí vão consultar a Deus. E Deus disse assim, olha, está tudo errado. Vocês se apoiaram em vocês. Só que tinha um pecado, e o pecado não ia deixar vocês vencer. Aí então, nessa situação, quando eles ouvem o conselho de Deus, aí então, eles vencem. Por que eu lembrei dessa história? Porque é o que nós estamos, mais ou menos, que nós estamos enfrentando hoje em relação ao coronavírus, ou à Covid-19.
As pessoas estão pensando como era a sua vida antes da pandemia. Como você era como crente. Como você está agora como crente e como você vai sair como crente. Então, nós precisamos ver que a vida que nós tivemos, ou se nós éramos crentes e somos crentes antes da pandemia, nesse tempo, eu tenho que buscar em Deus, para que eu possa sair do outro lado bem, que eu possa sair do outro lado melhor. Porque não adianta você chegar e falar assim, não, mas eu sou crente há 30 anos. Mas se você não edificar a sua vida, você vai perder. Porque foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Eles acharam que tinham vencido Jericó, então agora eles não precisavam lutar com o mesmo afinco que eles lutaram, com a mesma força que eles lutaram contra Ai. Foram lá e perderam. Não adianta, você não pode falar para mim assim, mas eu ia na igreja todo domingo. Conversava com o irmão Edson esses dias atrás, e ele falou assim, olha pastor, imagina as pessoas que liam a Bíblia só de domingo. Irmão, faz 9 meses que a gente não tem culto de... Desculpa, faz 90 dias que a gente não tem culto de domingo. E aí? Como você está se alimentando? Aonde você parou? Como que está a sua vida? Aí a gente olha e diz assim, mas eu sou dizimista. Mas eu, blá, 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 e você pode falar o que você quiser. O que você fez antes, você tem que continuar fazendo agora. Para que você saia melhor e depois da pandemia, no novo normal que está sendo dito, você continue fazendo. Eu sou crente há 30 anos, eu continuo crente agora e eu continuarei crente depois. Mas não é porque eu era que hoje, como eu estou. Então a minha pergunta é, como é que você tem enfrentado esse momento? Então, a gente precisa tirar algumas lições. E algumas lições que nós vamos tirar, para que a gente possa já caminhar para o final da mensagem, é lembrar que a grande vitória que eu tive lá atrás, pode ser que não dê certo agora. Porque agora eu tenho que me edificar para que eu saia vitorioso também. Então, irmão, não é assim, não, mas olha, eu fui, quando eu me converti há 30 anos, não, irmão, o que está acontecendo agora com você? Porque é hoje que vale. É a sua experiência com Deus hoje, agora. Você ouve Deus falar com você? Você sente que Deus está te apertando? Você sente que tem alguma coisa que está te incomodando? Deus ministrando no seu coração? Não, é assim que a gente continua. Sentindo Deus conosco. Então aquilo que eu vivi me ajuda a manter. Mas eu não posso depender daquilo para vencer hoje. Porque hoje é uma nova batalha. Porque hoje o diabo está lançando as tentações e eu tenho que vencer essas tentações. Eu não posso ser vencido por elas. Porque esse diabo que lança, nós temos um Deus que nos ajuda e é fiel e não vai nos deixar cair nessa tentação, porque ele vai dar um escape. Mas eu não dependo do que aconteceu comigo lá quando eu me converti. Meus irmãos sabem, eu sou crente há 30, eu sou crente há 29 anos. Mas eu não fico baseado no dia que eu me converti, que eu ajoelhei lá na igreja, quando foi na igreja central, num culto da igreja central, e ali Deus falou comigo, mas irmão, Deus continua falando comigo até hoje. Então, a minha vida e a minha vitória depende do meu relacionamento com Ele, ainda hoje. Para que amanhã, a hora que estivermos no novo normal, a gente possa entender, Deus, obrigado, porque o Senhor me fortaleceu a cada dia. Então, a segunda coisa que nós precisamos também aprender é que eu preciso aprender a cada dia a confiar mais em Deus. Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa aprender a consultar mais Deus, a submeter-se mais à vontade de Deus. Não é sair fazendo, você consulta Deus.
você se submete a Ele e você confia nele. A gente precisa aprender isso, porque nós vamos sair do outro lado, no novo normal. Então, são lições que nós temos que aprender, e parece óbvio, né? Ah, mas isso é óbvio, pastor. Ah, isso eu sempre faço. Então, às vezes a gente consulta, às vezes a gente diz que vai confiar, e às vezes a gente diz que vai se submeter. Quantas vezes já foi com você assim? Agora, para sair, para que você realmente, né, Senhor, Deus, eu tenho estado com o Senhor tem me ajudado, eu confio, eu consulto, eu me submeto à vontade de Deus na minha vida, e esse Deus me dá a vida. Para que o diabo seja derrotado e eu saia do outro lado vencedor em Cristo Jesus. Terceiro, precisamos entender que é melhor ouvir Deus do que o homem. Bom, o que a gente tem ouvido hoje, se for depender do que a gente ouve, eu falei isso na escola dominical no domingo de manhã. Se for depender do que a gente ouve, bom, daqui a pouco a humanidade está morta pelo Covid. Não vai sobrar ninguém, porque as notícias são as piores. As notícias, elas tentam nos puxar para baixo. Uma esfera de negritude, de escuridão, de trevas, que parece que nada vai dar certo. Nenhum remédio vai dar certo, nunca vai ter vacina, e vai acontecer o pior, e a gente vai acontecer. Não, irmão. Deus está conosco, Deus vai dar o escape, Deus vai dar a direção, e nós vamos sair vitoriosos no novo normal. Se você olhar para a situação, você fala assim, ah, mas não, Deus vai dar a vitória e nós vamos sair vitoriosos do outro lado. Nós ouvimos Deus, Deus vai dar a vitória. O povo foi lá, destruiu Jericó, ouviu os conselheiros lá, não sei o quê, ah não, perderam. Quando eles ouviram Deus, venceram. Então nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. Apure o seu ouvido, afine o seu ouvido, ouça Deus falar com você. Deixe Deus falar no seu coração. Quarto, precisamos aprender a depender mais de Deus, dando prioridade a Ele. Pode ser, irmão, que antes da pandemia, pode ser que Deus não fosse a prioridade na sua vida. E pode ser que hoje Ele está tentando ser, ou você está tentando colocar Deus como prioridade. Mas Ele tem que ser a prioridade. Irmão, tudo aquilo que nós vivemos hoje é reflexo da sua vida cristã. O que você está vivendo hoje é reflexo do que você vivia antes. Se você tem estado meio abalado, é porque você não estava muito bem edificado. Agora, Deus está agindo para mudar a história da sua vida. E você tem que reconhecer isso e dizer assim, Deus, eu preciso depender mais do Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar. Primeiro lugar. Nada vai tomar o lugar do Senhor. O meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, o meu carro, a minha bicicleta, nada vai tomar, porque o Senhor vai ser o número 1 a partir de hoje. É necessário. É necessário porque isso são lições que vamos aprender. São lições que vão nos ajudar para o novo normal. Porque quando voltar, o nosso caminho depois é continuar a vida cristã. É continuar indo na igreja. É continuar ouvindo a palavra. É entender que a igreja, o templo, quando nós nos reunimos, é onde Deus se manifesta e ministra no nosso coração. É onde nós podemos entender que Deus está ali e que Ele é essencial para a nossa vida. Ele é o melhor para a nossa vida. Então nós temos que colocá-lo como prioridade. E isso
vai fazer a diferença, porque quando voltar, aonde eu quero estar? Bom, eu quero estar na casa de Deus. Eu quero estar onde Deus está. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero estar junto com os meus irmãos. Eu quero poder estar com meus irmãos. No começo não vai poder abraçar. Tudo bem, mas depois abraça. Mas eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero reunir na casa do Senhor. Ali é o meu lugar, porque eu quero estar ali. Eu não sei o quanto isso tem feito falta para você, mas, irmão, isso tem feito muita falta para mim. Irmão, pensa numa pessoa que vivia na igreja. Pensa numa pessoa que sempre esteve pronta, sempre trabalhando, sempre na casa do Senhor. Irmãos, não poder fazer um culto, não poder estar com os irmãos, participando na igreja, irmãos, tem sido difícil para todos nós como pastores e como crentes. É muito difícil para nós, mas nós continuamos e eu preciso aprender. Deus é a prioridade. Eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu coloco a minha família e eu coloco a igreja. Eu tenho que estar na casa do Senhor. Eu não sei o quanto você anseia por isso, mas eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de estar na casa do Senhor. Estamos fazendo tudo pensando. Não vamos abrir agora, mais para frente um pouquinho. Mas, irmão, nós estamos fazendo tudo pensando como é que vai ser depois. Mas eu quero, irmão, eu quero estar lá, porque Deus é a prioridade para a minha vida. Outra coisa que nós precisamos aprender, para que a gente saia melhor, é entender que a santificação, ela é indispensável para vencer. Não há vitória se não tiver santificação. Não há vitória se você não santificar. O Senhor, Deus falou ao povo, diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A santificação, ela é condição para ter vitória. Quanto mais eu me santifico, melhor eu vou sair depois. Quanto mais eu busco, melhor eu saio. Quanto mais eu me aproximo de Deus, melhor eu vou estar do outro lado. Quanto mais eu estiver com a minha vida santa diante de Deus, eu vou estar melhor do outro lado. Santificação é todo dia. Você pode repetir isso? Eu preciso me santificar todo dia. Eu preciso me santificar todo dia. Uma santificação é mais do que água para a nossa vida. Esses dias atrás, eu lembrei agora que eu estou pregando aqui, sofrendo aqui, lembrei da água. Mas esses dias atrás eu fui deitar, aí eu levantei, eu dei um cochilo na cama, uma sede, foi sábado. Eu levantei com uma sede, levantei, acho que era 1h da manhã, vim aqui na cozinha, tomei água, aí eu pensei, eu lembrei, falei, nossa, hoje eu não tomei um copo d'água. Eu não hidratei o meu corpo. Chegou a noite, ele reclamou. Eu acordei, né? O corpo me acordou para eu beber água. Bom, então isso, a santificação é o que eu preciso para vencer. A santificação vai me ajudar a avançar, a destruir as obras do inimigo. Tudo que o diabo tem tentado fazer para impedir todas as tentações que ele tem lançado, e que não são poucas. As tentações estão aí o tempo todo. Mas lá no texto de Coríntios diz que todas elas a gente suporta e Deus dá o escape. Então, como que eu consigo vencer? Vivendo uma vida de santidade e olhando para o Senhor. E andando com Ele. E vivendo com Ele. Então, irmão, isso faz a diferença lá do outro lado. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que, independente do que a gente está vendo, mas fulano já saiu da igreja, desviou. A pessoa nem está mais assistindo nada. Eu encontrei com ele outro dia, ele nem crente mais parece. Irmão, Deus vai tratar com ele. Olhe para a sua vida. Como você está? Porque o inimigo está tentando minar a sua fé para que você desista. Então, irmão, não se apoie em você mesmo. Não, é porque eu conheço.
Eu sei as artimanhas de Satanás. Eu sei as armadilhas de Satanás. Eu sei o que o diabo faz, está tentando fazer para destruir a minha vida. Irmão, não caia nessa. Não caia nessa. Só lembre do que o apóstolo Paulo fala: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não, Jesus, Pedro dizendo, eu vou com você até a morte. Antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro, penso eu que Pedro disse assim, ele não sabe o que ele está falando. Eu negar Jesus? De jeito nenhum, nunca na minha vida. Aí ele nega, o galo canta e ele entende que ele não sabia das armadilhas de Satanás. Ele não sabia o que o diabo estava fazendo para tentar destruir a vida dele. Mas ele se arrepende e a vitória vem depois. Esse homem começa a pregar e quase 3.000 se convertem lá em Atos. Mas, irmão, é a dependência de Deus. Quando eu confio em mim, autoconfiança, eu vou ruir, eu vou cair, eu não vou permanecer em pé, porque eu estou confiando em mim mesmo. Agora, quando eu olho para o Senhor e entendo que tudo que eu preciso está nele, eu saio melhor do outro lado. Se eu estiver confiando em mim, pode ser que você, do outro lado, você não saia crente. E por último, para que a gente saia melhor do outro lado, eu já falei isso lá no meio, mas o Salmo 118, versículo 8 diz assim, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Esse texto não está falando de você confiar no outro, é de você confiar em você mesmo. É melhor confiar em Deus do que confiar em você mesmo. É melhor confiar em Deus do que falar assim, não, eu sei eu sei como que eu estou vivendo. Eu sei tudo. Eu caminho, não, nada, mãe, eu estou alerta sempre. Não está. Uma hora pode ser que as coisas não deem certo como você planejou. E você precisa estar pronto. Só que você tem que estar na presença do Senhor. A situação está aí, irmão. O momento está aí. Mas nós temos um Deus que nos dá a vitória. José foi lançado na cisterna. Alguém podia dizer assim, morreu, já era, não tem mais o que fazer. Aí ele é tirado da cisterna, vendido como escravo. Olha, se estava ruim, piorou. Aí ele sai da cisterna e é vendido como escravo. Aí ele é vendido como escravo lá no Egito. Vendido como escravo é preso. Se a coisa estava ruim, alguém falou assim, será que pode piorar? Piorou, foi para a cadeia. Aí olha e disse assim, não tem mais o que fazer. Aí um dia Deus dá um sonho para o faraó. E só José, através de Deus, José revela o sonho daquele homem. E aquele menino, aquele que foi preso, aquele que foi traído pelos irmãos, aquele que ninguém acreditava mais que tivesse vivo, Deus o restaura, Deus o levanta e o coloca como governador do Egito. Aí a gente olha e diz assim, por que isso? Porque ele sempre confiou em Deus. Porque independente da situação, independente do momento, independente da fome, da seca, de tudo que estava passando, independente do menino que foi vendido, do menino que foi preso, Deus se levanta, porque José sempre confiou em Deus. Ele nunca pensou que ele era bom o suficiente. E Deus então faz dele um grande homem. Se a gente pode dizer, o novo normal na vida de José foi ser o governador do Egito. Mandava até no faraó. O faraó falava assim, você só não manda, eu sou maior que você quando eu estiver sentado aqui. Até quando isso, José mandava e desmandava. Porque Deus era com ele. Irmão, Deus é com você. Deus quer te ajudar a cada dia para que você saia melhor do outro lado. Para que no novo normal
você seja uma bênção lá também. Você foi bênção, continua sendo bênção e continuará sendo bênção no novo normal, na nova vida, mas você precisa continuar olhando para o Senhor. Às vezes você está aqui e Jesus está do seu lado e você está igual aos discípulos. Você não sabe o que está acontecendo. Olha aí, só você que não vê o que está acontecendo. Aí naquele momento, Jesus está andando com eles não viram. Pode ser que hoje, nesse momento do Covid, você não tenha percebido que Jesus está do seu lado. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Ele está do seu lado. Ele está te ajudando. Ele quer a cada momento te ajudar a levantar e sair de onde você está. Então que você possa colocar o seu coração diante dele. Para você que ainda não tem Jesus no seu coração, eu quero pedir para você que abra o seu coração para que ele possa entrar no seu coração e te ajudar a passar por esse momento. O momento não é fácil, mas ele está do lado. Quando eu confio nele, é melhor do que confiar em mim mesmo. Então eu coloco tudo nele, entrego a minha vida para ele, entrego o meu coração para ele, para que ele possa me conduzir. E com certeza vai ser muito melhor do que eu me conduzindo. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Quero pedir que você agora feche os teus olhos e que você abra o seu coração e fale com Deus. Deus, eu estou passando por esse momento, mas Deus, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está do meu lado. Eu sei que as coisas não estão muito fáceis, mas eu sei que o Senhor está comigo, Deus. E eu quero confiar no Senhor a cada dia. Não deixa eu colocar a confiança em mim mesmo, mas que eu confie no Senhor. Vamos orar? Feche os teus olhos agora, por favor. Se você puder, claro. Mas vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer por esse momento, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha tocar os nossos corações, ajudar a nossa vida, que a gente possa melhorar, Senhor, a cada momento, andando, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a passar por esse momento. Deus, que não tem sido fácil para ninguém, mas o Senhor está conosco, Pai. Deus, como os discípulos não perceberam que o Senhor estava do lado deles, e eles foram conversando como se o Senhor fosse mais um passando por ali. Não nos deixe, ó Deus, viver nesse momento não percebendo que o Senhor está conosco. Deus, como o texto que nós lemos em Coríntios, aonde o Senhor diz que em qualquer tentação que venha, o Senhor vai dar o escape e o Senhor vai dar a direção para nós, para que a gente possa sair do outro lado vencedor. E como o teu povo, ó Pai, em relação à vitória em Jericó e a derrota primeiro em Ai, e depois a vitória que o Senhor deu a eles em Ai. Deus, que nós estejamos atentos, ó Pai, entendendo que o que nós estamos passando é só um tempo, mas precisamos olhar para o Senhor e confiar no Senhor, que o Senhor vai fazer a obra na nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos. E eu quero pedir, ó Deus, pela vida de cada um aqui. Que cada um, ó Deus, possa entregar o coração, confiar totalmente no Senhor. Deus, aqueles ainda que não têm o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, possam, ó Deus, nesse momento abrir o coração e pedir: Deus, entra na minha vida. Eu reconheço que sou um pecador e que preciso da tua misericórdia e da tua graça. Eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida. E que possa pedir que o Senhor escreva o nome no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, ajude a cada um, Pai. Dá, Senhor, a tua direção, fortalece-os
para que possamos passar para o outro lado, o novo normal, na presença do Senhor, com a vitória do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém.